começar com descontração. Programa casual, moda e beleza na TV, um mundo de emoções pra você. Olá, pessoal, no ar mais um programa casual. Mais um programa casual pela CWB TV e também pelo nosso site programacasualrossi.net. E hoje nosso programa fala de saúde, beleza, bem-estar. E nada melhor do que o nosso querido Dr. Paulo Nassif dando uma bela de uma entrevista, tirando todas as dúvidas aí da tão grande, sonhada cirurgia bariátrica. E isso mesmo, me pediram e eu consegui. Recebemos muitos e-mails sobre essa entrevista, sobre essas dúvidas que tem a paciente, ou a mulher, ou o homem mesmo, que queira fazer essa cirurgia. Gente, até eu aprendi muito hoje com o Dr. Paulo Nassif. Então vamos prestar bem atenção, porque eu tenho certeza que de repente você tem um colega, um amigo, um parente que está realmente precisando dessa cirurgia e tem medo. E o doutor vai tirar todas as dúvidas, todos esses medos. Além de que, depois da entrevista, todas as informações que você ainda não conseguiu ter, o doutor vai responder por e-mail. Então isso aqui é bacana, gente, porque saúde, qualidade de vida não tem preço. Então vamos com o Dr. Paulo Nassif. Vem comigo. Oi, Rosi, prezados telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e poder auxiliá-los nas principais dúvidas que cercam a cirurgia bariátrica e o tratamento da obesidade, que está cada vez mais crescendo no mundo todo e principalmente em nosso meio, que tem apresentado até um caráter de pandemia nessa doença. Gostaria também, Rosi, já de parabenizá-la pela grande repercussão que teve o seu programa e sua revista em Dubai. Foi um sucesso o programa casual. Eu te parabenizo porque tenho podido ver na internet, nas redes sociais, grande repercussão. Estou aqui recebendo alguns e-mails e gostaria de poder auxiliá-los. Então, assim, a primeira pergunta que me chega aqui é um telespectador querendo saber como que um paciente pode chegar a uma equipe que faz o tratamento da obesidade e como seria esse preparo para a cirurgia. Então, gostaria de dizer a vocês que, primeira coisa, procurem uma equipe que seja já experiente no tratamento da obesidade, seja ele cirúrgico ou clínico, porque as equipes são compostas tanto de cirurgiões como de profissionais da área de saúde, também na área clínica, como o endocrinologista, o cardiologista, pneumologista, a nutricionista, a psicóloga e o fisioterapeuta, que atuam com bastante intensidade no tratamento desses pacientes e na orientação, o que é muito importante. Os pacientes têm um preparo de ser avaliado por essa equipe. Cada profissional vai avaliar esse paciente de como está a situação clínica dele, como está a situação física dele, como está a situação emocional, para que ele possa ser liberado com segurança a um tratamento cirúrgico dessa doença grave e complexa que é a obesidade. Olha que interessante essa pergunta que chegou agora de uma telespectadora. Se o paciente pode engordar após a realização da cirurgia bariátrica? Então, essa é uma pergunta muito interessante que a gente orienta exaustivamente os pacientes no pré-operatório. Todos os pacientes que fazem cirurgia bariátrica podem engordar novamente. Isso vai depender muito de como vão ser as mudanças de hábito de vida de cada pessoa. Se a pessoa realmente se compromete com o tratamento, segue as orientações da equipe multidisciplinar e ainda muda seus hábitos de vida, fazendo atividade física, dando maior importância à qualidade dos alimentos, seguindo as orientações nutricionais, esse paciente dificilmente vai ganhar peso novamente. Agora,
Claro que depois de 1 ano, 2 anos dessa operação, se os pacientes começam a comer muita massa, doce, enfim, comem mais carboidratos do que as proteínas, claro que vão ter a tendência de engordar. A cirurgia não protege totalmente um paciente de ter recidiva do seu peso, ou ter de novo doenças que tinham antes da cirurgia, estavam controladas com a perda de peso, e que com o reganho desse peso podem ter de novo essas doenças e o peso acrescentado de novo. Agora a telespectadora faz uma pergunta: se o paciente com a cirurgia bariátrica cura o diabetes? É uma pergunta muito interessante, até porque o diabetes hoje é o que mais se estuda e o que mais a gente tem conseguido, com a cirurgia bariátrica, ter um sucesso. Mas como esse sucesso é uma cura ou é um controle dessas doenças? Na verdade, a gente não pode afirmar hoje que nós temos cura completa do diabetes, mas a gente tem como afirmar que nós temos o controle dessa doença e que o paciente tem uma qualidade de vida e uma saúde muito melhorada com a cirurgia quando ele era portador do diabetes e passa a ter o controle dessa doença. Para vocês terem uma ideia, o paciente já sai do hospital após a cirurgia sem medicação para o diabetes, na maioria dos casos, né? Em algumas situações de exceção, se mantém por algum tempo a medicação do diabetes. Então, essa foi uma pergunta muito interessante, mas que a gente não pode afirmar que nós estamos curando o diabetes, mas estamos controlando com o resultado da cirurgia. Agora estamos recebendo um questionamento sobre a gravidez no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, a pergunta é: quanto tempo depois da cirurgia bariátrica posso engravidar? Então, assim, o que a gente orienta é que seja entre 1 ano, 1 ano e meio após a realização da cirurgia. Isso vai depender de vários fatores: se o paciente se encontra num bom estado de saúde, se a paciente tem um preparo já com a ginecologia, de que está tudo em ordem para engravidar. Mas eu gosto de ressaltar sempre que as pacientes pensam em engravidar, que a endocrinologista deve fazer parte integral do acompanhamento dessa gestação, porque ela pode auxiliar muito a obstetra, no sentido de que esse paciente precisa de algumas medicações, mas será que pode tomar com a gravidez ou não pode tomar? O paciente precisa repor algumas vitaminas que são importantes, inclusive, para a gestação, para o neném. Então, é muito importante que a nutricionista e principalmente a endocrinologista esteja acompanhando essa gestação. Estão chegando agora muitas perguntas relacionadas às técnicas operatórias. Então, a maioria das perguntas que estão chegando aqui perguntam quais são as técnicas que são realizadas. Então, existem inúmeras técnicas de cirurgia bariátrica, mas existem aquelas que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina, e são essas que o nosso país segue, que é principalmente o bypass gastrojejunal, também conhecido como capela, o sleeve, que é gastrectomia vertical, duodenal switch, scopinaro, e ainda temos a banda gástrica e o balão intragástrico. Mas as duas operações mais realizadas hoje no mundo são o bypass gastrojejunal e a gastrectomia vertical, que é o sleeve. Então, como é feito o bypass gastrojejunal em Y de Roux, ou conhecida também como capela? É uma operação que reduz o tamanho do estômago e faz um desvio no intestino. Ou seja, nós temos um pequeno estômago, que é a parte restritiva da operação, e temos um desvio intestinal em torno de 1 a 1,5 metros, que é a parte desabsortiva dessa operação. Então, o conjunto dessa restrição com a desabsorção é que faz com que o paciente tenha excelentes resultados, tanto nas doenças quanto na perda de peso, pela combinação dessas duas situações. A gastrectomia vertical ou sleeve, ela só mexe no estômago, ou seja, retira uma parte do estômago, e isso também faz com que o paciente tenha boa perda de peso e boa resolução e controle de suas doenças.
São as duas técnicas mais realizadas hoje, principalmente nos Estados Unidos. Hoje, a gastrectomia vertical, que é o sleeve, tem ganho uma aceitação muito maior e está sendo muito realizada nos Estados Unidos. E no nosso meio, no Brasil, também tem aumentado gradativamente a realização da gastrectomia vertical. Mas a operação considerada padrão ouro do tratamento da obesidade é o bypass gastroregional ou a cirurgia de capela. Bom, veja, Rosi, como mensagem final, gostaria muito de deixar ao nosso telespectador que, assim, um paciente que tenha obesidade, procure uma equipe com experiência no tratamento da obesidade. Nossa cidade, nosso país é servido de muitas equipes com essa condição, e nós podemos ajudar esses pacientes, principalmente hoje, com o maior objetivo de estar olhando esse paciente na saúde dele. Se ele já tem doenças que vieram a aparecer com o ganho de peso, se são pacientes que podem ter controle dessas doenças com a operação, esse paciente vai ser muito beneficiado. Mas não são todos os pacientes que têm que fazer cirurgia, e a cirurgia não pode ser a primeira opção, ela tem que ser a última opção. Esses pacientes têm que ter orientação médica de vários tratamentos clínicos, vários tratamentos medicamentosos, com atividade física, que possam resolver o problema sem a cirurgia. E a cirurgia fica naqueles pacientes que já tentaram vários tratamentos e não conseguiram ter sucesso. Aí os próprios profissionais da área de saúde vão sugerir a esse paciente que ele procure o tratamento cirúrgico, porque a gente precisa controlar as doenças dos nossos pacientes. Então, eu gostaria de agradecer muito, espero ter ajudado, Rosi, nas dúvidas do nosso telespectador, e agradeço mais uma vez muito a oportunidade de ter vindo aqui e a esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado. Pessoal, gostaram? Dr. Paulo Nassif é tudo de bom.com, né? E, como eu falei, vocês mandam e-mail para o doutor, as dúvidas que vocês tiverem, ele vai responder. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais novidades para você. Já voltamos, não sai daí. Programa Casual, moda e beleza na TV, um mundo de emoções pra você.
Pessoal, agora nós vamos conversar com a doutora Camila. Gente, vocês sabem o quanto é sofrido o probleminha de metabolismo. Para homem, tudo de bom, né, gente? Mas nós, mulheres, depois aí dos 30, é uma benção, né? Então, agora com a nossa querida doutora Camila Maciel, vai tirar as dúvidas e vai nos trazer bastante informações sobre esse tema. Então, agora é com a doutora Camila Maciel. Solta o flare. Oi, Rosi, como o programa é casual, a gente vai conversar hoje a respeito de metabolismo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sofrimento, não só das mulheres, mas dos homens também, né? E a gente fala 30 anos de idade, mas já a partir de 27, 28 anos, a gente tem a redução de alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é responsável pela construção de massa muscular e pela redução de gordura no nosso corpo. Então, se a partir de 27, 28 anos, esses hormônios eles já começam a reduzir, com certeza o metabolismo ele é prejudicado e aí começa toda aquele dilema com relação a peso, a balança, aquele desafio todo, né? Então, hoje eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre o metabolismo. E quando a gente pensa em metabolismo, a gente tem que lembrar de massa muscular. Então, o metabolismo é a quantidade, quando a gente fala em gasto energético basal, é o quanto o paciente gasta em calorias nas 24 horas do dia. Então, aquele paciente que tem um metabolismo mais baixo, quer dizer que ele gasta menos calorias por dia. Esse paciente, ele precisa de uma dieta ajustada ao próprio metabolismo de cada um e ele precisa também de atividade física. Lembrando que a atividade física é um jeito, pensando na musculação, né? Por exemplo, é um jeito de melhorar a massa muscular. Então, dessa forma, você consegue também, como consequência, melhorar o próprio metabolismo. Então, eu acho que hoje o assunto, né, está todo em cima de tentar melhorar essa questão de como acelerar o processo de metabolismo. Eu acho difícil te contar um alimento que possa fazer um aumento, uma aceleração desse metabolismo. É difícil isso. Sempre as pessoas perguntam no consultório, tem como acelerar metabolismo? Por enquanto não tem, gente. Por enquanto não tem. Com relação à medicação, a gente está muito restrito. Então, medicação para obesidade hoje realmente ficaram poucas no mercado. Essas medicações, elas conseguem trabalhar principalmente a ansiedade, que é o que faz a vontade de comer doce, a vontade de beliscar. Então, isso está completamente relacionado à ansiedade. E com a ajuda, por exemplo, do psicólogo, do psiquiatra, a gente controlando a ansiedade, a gente consegue diminuir a vontade de comer. E aí a gente consegue também um melhor resultado aí com relação à redução de peso. Mas pensando em medicações, em drogas para aumentar o metabolismo, a gente ainda tem no mercado o que restou, que foi a sibutramina, né? Mas a gente sabe que a sibutramina tem algumas doenças, podem levar a algumas doenças, como, por exemplo, a hipertensão arterial, isso pode acontecer. O paciente também refere sintomas como irritabilidade, insônia, intestino preso. Então, eu acho assim um pouquinho complicado a gente pensar em tentar acelerar o metabolismo de uma maneira natural e pensando em droga, a gente só tem a sibutramina na mão ou a gente tem aquelas outras medicações que trabalham com a ansiedade. Então, eu acho que a obesidade é hoje um desafio muito grande, né? E aqueles pacientes que têm o índice de massa corpórea, que classificam esse paciente em obesidade mórbida, são aqueles pacientes que teriam indicação para a cirurgia bariátrica, né? Mas eu acho que todos aqueles outros pacientes que querem perder um pouquinho de peso ou que querem ter uma saúde melhor, né? Eu acho que o que vale é o bom senso, é tentar reduzir aqueles alimentos que vocês já conhecem que fazem mal para a saúde. Então, a gente tem que tentar reduzir fritura, principalmente quando o colesterol ruim tá aumentado, né? Se você tem o triglicérides aumentado, que é uma outra fração aí desses colesteróis que a gente pede no exame de sangue, se o triglicérides estiver aumentado, a gente tem que ter cuidado com pão, massa, doce e bebida alcoólica, principalmente. Então, eu acho que o bom senso é o que vale. Eu acho que a gente não precisa proibir o nosso paciente de comer todas as guloseimas que ele gosta. Eu acho que a gente tem que negociar.
né? E dentro das metodologias, das várias dietas que a gente utiliza, eu gosto muito da dieta dos pontos. Essa dietinha te permite comer, né, dentro de uma determinada pontuação por dia. Então, o que você precisa é de um bom endocrinologista, tem exames hoje para medir metabolismo também, então acho que é uma boa opção. Seguido do exame, tendo o valor de metabolismo na mão, a gente consegue dizer para cada paciente quantos pontinhos por dia ele precisa para que ele consiga a perda de peso. Então, acho que é uma dieta que dá uma flexibilidade muito grande. Você mesmo pode escolher o que você vai comer. Só que é importante a disciplina. Eu acho que com relação à disciplina, não existe dúvida. O paciente disciplinado é aquele que dá um resultado muito melhor. Então, tem dietas que podem te deixar mais à vontade, que você pode, por exemplo, experimentar o chocolate que você gosta de vez em quando, que seja, de preferência o chocolate amargo, né, que a gente sabe dos benefícios do chocolate amargo, já comprovados pela medicina, uma quantidade pequenininha. Então, acho que não tem que morrer de vontade, mas eu acho que a gente tem que saber a quantidade dos alimentos, então, ali, das calorias dos alimentos para utilizar no dia a dia. Eu acho que o segredinho é esse, é saber o que comer, é ter atenção com a saúde, sabendo que a partir de 27, 28 anos de idade, a gente tem mesmo esse metabolismo alterado, né? A gente tem que ter essa consciência que esse metabolismo começa a desacelerar. O desafio do peso não é só para mulher, é para homem também. E eu acho que, quando a gente pensa em disciplina, eu acho que assim, o grande segredo para fazer redução de peso é saber reduzir a quantidade dos alimentos que você come, tentar uma alimentação mais saudável e lembrar sempre da atividade física, que a gente não pode deixar de lado também, né? Eu acho que hoje era isso que eu tinha para contar para vocês. Obrigada pelo convite, Rosita. Pessoal, mais uma novidade aí no nosso Brasil. Mais um lançamento aí da Maura Marcossia. Um kit completo, profissional e manutenção. Olha que delícia de produtos. Tem que ter na tua vitrine, no seu salão e para os seus clientes também. E Maura Marcossia está solicitando distribuidores em todo o Brasil, o Nordeste, todo o Sul. Então, é só você acessar o site e o telefone que está aqui embaixo e converse com o nosso querido Roberto. É isso aí, pessoal. E claro que nós temos que ter esse finalzinho de programa para combinar com esse kit maravilhoso, aí uma videoaula para você. Vamos lá?
Isso aí, vamos finalizar o programa casual com as beijocas. Quero mandar uma beijoca para a Rose, para a jornalista Emanuele, a nossa querida jornalista do programa casual, a Val Navarro, e também a equipe todinha aí da revista Casual. E a Fabiana também, que é a assessora do Dr. Paulo Nassif. Então, tá dadas as beijocas e vamos finalizar o programa até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer.